Questão de número 6. Os partidos políticos Alfa e Beta decidiram celebrar uma coligação para as eleições, de modo a potencializar as chances dos seus candidatos. Suas assessorias, considerando a Constituição, ressaltaram que essas condições poderiam ser celebradas. Alternativa A, nas eleições majoritárias e nas proporcionais. Aqui já tem erro, sabemos que formação de coligação somente para eleições majoritárias. A está errada. B, apenas nas eleições majoritárias. Até aqui, nenhum erro. Com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Esta obrigatoriedade não existe. Em outras palavras, a coligação vertical não é obrigatória. O partido político que faz parte de uma aliança, de uma coligação no âmbito estadual, ele não é obrigado a repetir essa aliança nas demais esferas. Por isso a B está errada. Alternativa C, apenas nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de vinculação, que já tem um erro, porque sabemos que eleições proporcionais não admitem formação de coligação, a Constituição proíbe. Alternativa D, apenas nas eleições majoritárias, correto? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. Nenhum erro. Alternativa D é o nosso gabarito. Questão de número 6, D de dado. Coligações não podem ser formadas para as eleições proporcionais. Vejamos a questão de número 7. Pedro e José, membros do Diretório Nacional de um partido político, ficaram muito preocupados com a grave crise financeira que assola o país, pois estava afetando as contribuições dos seus correligionários. Preocupados com esse estado de coisas, procuraram determinados governantes da América do Sul, o partido político procurando recurso estrangeiro, cuja plataforma política era semelhante à do seu partido, e solicitaram que fossem feitas doações de natureza financeira. À luz da Constituição brasileira, é correto afirmar que essas doações, alternativa A, somente são possíveis se não existe essa condição, não existe essa exceção. Partido político não pode receber recursos financeiros de organismo internacional. Alternativa A está errada. Alternativa B, são admissíveis? Não são admissíveis. A B está errada. Não há nenhuma, em nenhuma hipótese são admissíveis. Alternativa C, não são admissíveis em hipótese alguma. Exatamente. Questão de número 7, gabarito, letra C de casa. D, somente são admissíveis, não são admissíveis. E, são admissíveis, não são admissíveis. Questão 7, gabarito C de casa. Questão 8. Edinaldo tinha o sonho de seguir carreira na política e almejava criar um partido político. Para tanto, procurou seu amigo Augusto e perguntou quais as características de um ente dessa natureza. O seu amigo formulou diversas proposições, mas somente uma está em harmonia com a Constituição. A proposição correta é, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Pode ser regional? Não, partido político tem caráter nacional. O programa político partidário deve abranger todo o território nacional sem regionalismos. Nós não podemos ter um partido político por estado. Partido político do estado de Pernambuco, isso não pode. Partido político necessariamente terá caráter nacional. A B está errada, o gabarito é C de casa, necessariamente nacional. O partido político não integra a administração pública, nem a administração pública direta, nem a administração pública indireta. A administração pública direta e indireta é estudo de direito administrativo. Aqui é suficiente saber que partido político não integra a administração pública. Questão de número 8, gabarito C de casa. Questão de número 9. O Fernando é um dos fundadores do partido político Força e Fé. Deseja fundi-lo ao partido político Força e Crença, cuja proposta programática é complementar à sua. Visa ainda buscar novas fontes de financiamento da atividade partidária, cogitando, para tanto, contar com o apoio de entidade ou governo estrangeiros. Novamente, questão cobrando sobre a possibilidade de partidos políticos captarem recursos internacionais. A gente já sabe que isso não pode. Continuando a leitura.
Em conformidade com a Constituição, protegidos soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, direitos humanos, ararará. Alternativa A. Referida fusão é livre, sendo proibido, contudo, recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou subordinação a esse. Alternativa A está perfeita. Fusão, criação e extinção de partidos políticos é livre, não sendo permitida a captação de recursos financeiros. Partidos políticos nem podem receber recursos de entidade estrangeira, tampouco se subordinar a esses organismos internacionais. A A está perfeita, é o nosso gabarito. B. Referida fusão é livre, sendo permitido ainda o recebimento. Não é permitido receber recursos estrangeiros. A B está errada. C. Criação, incorporação e extinção de partidos políticos são livres, mas é proibida a fusão. Fusão não é proibida. A fusão é quando mais de um partido se unem formando um novo partido. Os partidos antigos deixam de existir para formar um novo partido. A gente explica isso durante a abordagem teórica. É suficiente comentarmos aqui o seguinte: a referida fusão, a fusão aludida lá no enunciado da questão, é permitida, não é vedada, tá bom? Incorporação, criação, extinção, fusão de partidos políticos são livres. A C, por esse motivo, está errada. Alternativa D de dado. Criação e extinção de partidos políticos são livres, mas são proibidas a referida fusão. Fusão e incorporação também são livres. O partido político pode fazer parte de fusão, de incorporação. Essas operações não são proibidas. A alternativa é: referida fusão é livre, sim, sendo permitido o recebimento de recursos financeiros de governo estrangeiro. Aqui está o erro, a E está errada. Então, o gabarito da questão de número 9 é a alternativa A de avião. Vamos ver a 10. Questão de número 10. À luz da Constituição de 88, os partidos políticos, alternativa A, poderão ser compulsoriamente dissolvidos ou ter suas atividades suspensas, desde que por decisão judicial transitada em julgado, a exemplo do que ocorre com as associações em geral. O partido político não deixa de ser uma associação. O partido político é uma associação, no entanto, se sujeita a regras próprias, a um regramento específico. De todo modo, não é isso que diz a Constituição em relação às associações em geral. A Constituição diz que, para dissolver, a decisão tem que transitar em julgado. Dissolver é dar fim à associação. Então, para dissolver, para dar fim à associação, é necessária uma decisão judicial que transitou em julgado. Decisão que transitou em julgado é aquela decisão contra a qual não cabem mais recursos. Agora, para suspender, basta uma decisão judicial. Para suspender a associação, as atividades da associação, não há necessidade de que a decisão judicial tenha transitado em julgado. Por isso, a A está errada. Alternativa B. Estão proibidos de receberem recursos financeiros de entidade e governo estrangeiros, diferentemente do que ocorre em relação às associações em geral. A Constituição não proíbe que as associações, em geral, recebam subvenção estrangeira. Já no que diz respeito aos partidos políticos, a gente sabe que existe essa proibição. Então, a alternativa B está perfeita. Alternativa C. Adquirem personalidade jurídica mediante registro de seus estatutos no TSE. Se o partido político quer adquirir personalidade jurídica, ele vai para o TSE, pessoal? Não. Ele vai para o registro civil, para o cartório. E lá no cartório, ele se torna uma pessoa jurídica. Depois, se dirige ao TSE para registrar o estatuto. A C está errada. D. Devem possuir base territorial não inferior à área de um município. Essa regra aqui, ela se aplica aos sindicatos. Não pode haver sindicato por bairro. O sindicato tem a sua área de atuação, no mínimo, do tamanho do município. Não pode ser inferior ao município, ao tamanho de um município. Essa regra não se aplica a partido político. Até porque o partido político tem caráter necessariamente nacional. A alternativa é: possuem autonomia para definir a sua organização interna, estrutura, funcionamento, diferentemente do que ocorre com os sindicatos, que dependem de autorização do Estado. Os sindicatos não dependem de autorização do Estado. Isso você vai aprender lá no estudo dos direitos sociais. A gente está aqui tratando dos partidos políticos. O gabarito da questão de número 10, alternativa B, de bola.